Olá a todos, muito bom dia, paz do Senhor, bem-vindos ao nosso culto. Espero que cada um de vocês esteja na expectativa também daquilo que Deus tem para falar connosco nesta manhã. Então, ajeitem-se, acomodem-se, ponham-se confortáveis, fisicamente falando, e espiritualmente vamos ter o nosso coração disponível para louvar, glorificar ao nome do Senhor, orar também a Ele e deixar que a sua palavra ela possa continuar a construir e a solidificar nos nossos corações e também até nos nossos pensamentos qual é a vontade de Deus e o caminho de Deus. Nós sabemos que Deus está, e eu vou dizer bem, aqui e aí também, então vamos, sem nenhuma dúvida, aproveitar ao máximo a presença de Deus e o tempo que nesta manhã dedicamos para estar com Ele. Vamos escutá-lo, vamos estar atentos, porque certamente Deus tem alguma coisa para comunicar com cada um de nós. Neste dia, naturalmente, se Deus quiser, será o último domingo em que estamos juntos apenas por esta via, e no final deste culto eu direi mais algumas coisas acerca disso. Então, olhe, por que não? Vamos aproveitar esta última vez em que estamos desta forma também ao máximo, não é? Foi uma maneira que encontramos, foi um recurso que tivemos e ao qual tivemos que estender a nossa mão para podermos todos juntos continuar a ter alguma comunhão em torno da palavra de Deus e dos louvores ao seu nome. Vamos orar a Deus, está bem? Dedicar a Ele este tempo, dedicar a Ele o nosso pensamento e abrir para Ele totalmente os nossos corações, está bem? Deus, nós louvamos o Teu nome nesta manhã. Com a ação de graças vimos à Tua presença para Te exaltar, para Te engrandecer. Deus, para nos colocar uma vez mais à Tua inteira disposição. Nós somos Teus filhos, somos também Teus servos e queremos uma vez mais renovar diante de Ti a nossa disponibilidade, Senhor, e a nossa prontidão de viver para Te obedecer e fazer a Tua vontade em todas as coisas. Neste dia, em cada família, em cada lar, em cada coração, vem ser Senhor, vem ser Rei e Soberano. Traz a Tua bênção, traz a Tua graça, traz, Senhor Deus, abundância de Ti sobre cada vida. Enquanto cantamos louvores ao Teu nome, Senhor, move-te em nossos corações, recebe a gratidão das nossas vidas. Deus, e quando estivermos, Senhor, olhando para a Tua palavra e nela meditando, que a mesma ela tenha impacto profundo no nosso viver, alterando, transformando o nosso padrão de pensamento, Senhor, e nos conduzindo e nos dirigindo, Senhor, no Teu querer e na Tua perfeita vontade. Usa, Senhor, cada um de nós como instrumentos para a Tua glória e que este seja um dia, ainda mais um, que acrescentamos, Senhor, à história das nossas vidas como um dia maravilhoso, como o dia que o Senhor tem feito e o dia em que o Senhor se tem movido em cada um. Pai, eis-nos diante de Ti, Senhor. Deus, que tudo seja para a honra, para a glória e o louvor do Teu santo e bendito nome. Em nome de Jesus oramos. Amém. Então vamos desde já louvar ao Senhor, adorar o Seu nome, glorificá-lo, porque Deus é muito bom. Amém. Paz do Senhor a todos, muito bom dia. Eu gostava de ler, antes de nós louvarmos a Deus, gostava de ler 3 porções da Palavra de Deus. A primeira encontra-se em Salmos 42, que diz assim o salmista, quando ele tem uma intenção de louvar e buscar a Deus, ele diz, assim como a corça, ela está sedenta e anseia pelas correntes de água, assim suspira e anseia a minha alma por Ti, ó Deus. Em Isaías 43, Deus, como que respondendo também a esta oração, digamos assim, por assim dizer, Deus diz, eu derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Depois, mais à frente, Jesus, no capítulo 7 de João, ele diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E Jesus diz isto, estando ele falando do Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem. Quão sedenta está a tua alma de Deus. Quão sedenta está a nossa vida
da presença de Deus. Vamos louvar Deus? Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar meu coração. Na tua casa também podes buscar a Deus, amém? Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar meu coração. Amém. Queremos verdadeiramente que Deus possa inundar as nossas vidas da sua presença, inundar os nossos corações deste rio que flui do seu trono, este rio de bênção da presença de Deus nas nossas vidas. Nesta manhã eu queria ler com vocês uma porção bíblica, alguns versículos do Salmo número 5. Então, se puderem abrir, se puderem encontrar, Salmo número 5, nós vamos ler alguns versículos, não todo o Salmo, vamos saltar alguns deles. Eu queria sublinhar apenas aqui 3 pontos muito simples para a nossa breve meditação nesta manhã, porque mais à frente iremos ainda ter a exposição da Palavra de Deus. Então, Salmo 5, nós lemos os primeiros 4 versículos que dizem assim: Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende ao meu gemido. Atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois é a Ti que eu oro.
Pela manhã ouves a minha voz, ó Senhor. Pela manhã te apresento a minha oração e vigio. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Nós podemos sempre vir à presença de Deus. Nós devemos iniciar o nosso dia, o nosso viver na presença de Deus, porque na sua presença não há qualquer prazer na iniquidade, nem com Ele habita o mal. Muitas vezes eu digo, muitas vezes os irmãos repetem, porque está escrito naturalmente, não é porque descobrimos alguma coisa. Deus é bom e perto dele há bondade, perto dele há grande benignidade. O versículo 7 diz o seguinte: mas eu, pela grandeza da tua benignidade, entrarei em tua casa e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Parece-me a mim que quase podíamos pegar neste versículo e dizer que todos estamos desejosos que este dia chegue. Pela benignidade, pela bondade do Senhor, entremos na sua casa de uma forma literal, falando, pois com certeza que sim, que é importante, que é rico, que é maravilhoso. Temos o desejo de estar juntos na casa do Senhor, sem dúvida, mas mais importante, ou para a nossa reflexão, se quiserem, no dia de hoje, nós podemos e nós devemos entrar na casa do Senhor. E entrar na casa do Senhor significa que estamos na presença do Senhor da casa, do Senhor de todas as coisas, daquele que é Rei soberano, que põe e dispõe e que tem todo o poder e toda a autoridade. O versículo 11 e 12 dizem assim: mas alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porquanto tu os defendes. Sim, gloriem-se em ti os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo. Tu o circundas do teu favor como de um escudo. Deus é quem nos defende. E a nossa alegria diante de Deus, ela não está a prazo, mas ela é eterna. Porque o Senhor nos tem dado uma vitória também, que é eterna. Então, parece-me a mim que este é o motivo, este é o móvel para nós nos apresentarmos diante do Senhor, em louvor, em adoração e em gratidão. Independentemente de conhecermos melhor ou pior a letra de um cântico, independentemente dele ser novidade ou não ser, vamos abrir os nossos corações na presença de Deus, porque Ele nos abençoa, Ele nos guarda, Ele nos defende, Ele nos protege. Ele é o Senhor da casa. Na sua presença não há nem iniquidade nem mal, mas bondade, benignidade e bênção constante, contínua e abundante para ti e para mim. Então, fica este convite. Vamos juntos agora glorificar, adorar, bendizer ao nome do Senhor nosso Deus, como certamente já o estávamos a fazer, mas agora com uma motivação renovada para entrarmos na presença deste Deus grande e glorioso, que é o nosso Senhor. Deus vos abençoe. Amém. Se há coisa que a palavra de Deus ela nos chama, é que nós somos templo de Deus, templo do Espírito Santo. E o templo que nós somos só fará sentido e só terá vida se o morador do templo, ele morar no templo. Possamos louvar a Deus com este desejo ardente de que Ele more e Ele habite livremente e Ele se mova livremente na habitação, no templo que nós somos. Vamos louvar a Deus? Que o meu ser seja o templo do teu Espírito, que ele possa sentir o teu poder. Faz-me ser a tua habitação, onde tens prazer em estar. Que o meu ser seja o templo do teu Espírito, que ele possa
sentir o teu poder. Faz-me ser a tua habitação, onde tens prazer em estar. Senhor, eu quero ver tua glória, quero oferecer-te sacrifícios de louvor. Enche o templo, Deus, com teu Espírito outra vez. Que o meu ser seja o templo do teu Espírito, amém. Que ele possa sentir o teu poder. Faz-me ser a tua habitação, onde tens prazer em estar. Senhor, eu quero ver tua glória, quero oferecer-te sacrifícios de louvor. Enche o templo, Deus, com teu Espírito outra vez. Senhor, Senhor, eu quero ver tua glória, quero oferecer-te sacrifícios de louvor. Enche o templo, Deus, com teu Espírito outra vez. Mais uma vez. Senhor, eu quero ver tua glória, quero oferecer-te sacrifícios de louvor. Enche o templo, Deus, com teu Espírito outra vez. Senhor, eu quero ver tua glória, quero oferecer-te sacrifícios de louvor. Enche o templo, Deus, com teu Espírito outra vez. Enche o templo, Deus, com teu Espírito outra vez. Deus, nós sabemos, Senhor, e nós desejamos, Senhor, mais e mais da tua presença na nossa vida, Jesus. Sabemos, Senhor Deus, que se tu, Senhor, não habitares na nossa casa, que somos nós, Senhor Deus, neste tempo, Senhor Deus, que nós somos para ti, Senhor. Por mais que enchamos, Senhor, este templo de coisas, Senhor, ele estará sempre vazio e desprovido de vida, Senhor Deus. Mas nós anelamos por mais de ti, anelamos mais, Senhor Deus, pela tua presença, Espírito Santo. Ansiamos, Senhor Deus, pela tua presença, este rio de água viva que o Senhor Jesus anunciou e nos falou que és tu, Jesus. Oh, Jesus, Espírito Santo Deus, enche-nos de ti, Deus, enche-nos de ti, Deus. Nós precisamos, Senhor. Senhor, eu quero ver tua glória, quero oferecer-te sacrifícios de louvor. Enche o templo, Deus, com teu Espírito outra vez. Enche o templo, Deus, com teu Espírito outra vez. Que seja um desejo ardente, profundo do nosso viver, sermos cheios
deste rio de água viva que é o Espírito Santo. Amém? Vamos à palavra de Deus? Amém. Eu gostava que vocês pudessem abrir comigo a palavra de Deus, em jeito de arranque, a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 6. Nós vamos ler aqui 2 versículos, que é o 9 e o 10. Nós vamos arrancar com ele, depois nós vamos a uma passagem do Antigo Testamento, posso dizer já que será em Levítico. Então, Mateus 6, versículos 9 e 10 diz: Portanto, vós orareis assim, palavras do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. É aqui. Ser pai tem sido uma coisa pelo qual eu sou mesmo muito grato a Deus. Eu adoro ser pai. Eu às vezes até digo isto lá em casa. Eu adoro ser pai quando eu vejo os meus filhos e quando brinco com eles, quando os vejo crescer. Eu adoro ser pai. Tem sido uma graça de Deus ser pai e este ano, mais uma vez, vou ser mais pai de uma menina. E o facto de ser pai tem-me ajudado e muito a entender o coração de pai que o nosso Deus, o nosso Pai, tem para connosco. Ser pai tem sido certamente uma escola e um desafio tremendo, porque tem sido com eles que eu também tenho tido os meus maiores confrontos no que diz respeito a vontades. E quando acontecem estes momentos de disputa de vontades, de jogo de força, de vontades, eu digo aos meus filhos o que eles precisam de ouvir e fazer, mas depois eu pergunto-lhes, então, como é que vai ser? E há alguns que este ano vão ser pais pela primeira vez e eu garanto-te que brevemente tu vais conhecer alguém que vai desafiar as tuas vontades. E todos nós também recebemos esta pergunta de Deus hoje. A todos nós também é feita esta mesma pergunta da parte de Deus. Como é que vai ser? Tu é que escolhes. Porque muitas das vezes existe uma luta entre a nossa vontade e a vontade de Deus. E o tema daquilo que eu gostaria de abordar nesta manhã para a nossa meditação é o poder da vontade de Deus. O poder da vontade de Deus. Vamos a Levítico capítulo 26. Nós vamos ler do 3 ao 9 e depois do 14 ao 16. Levítico 26, versículo 3 diz: Se andardes nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos, ou a minha vontade, e a fizeres, ou a cumprires, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto, e a debulha se vos chegará até ao tempo da vendima, e a vendima chegará até ao tempo da sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Também darei paz na terra, e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante, e farei cessar os animais bravos ou os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada, e perseguireis os vossos inimigos, e eles cairão à espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 de vós perseguirão 10.000, e os vossos inimigos cairão à espada diante de vós.
E para vós olharei, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei o meu concerto, a minha aliança convosco. E Deus continua, ainda por mais um pouco, a dizer o que acontece quando nós buscamos a vontade de Deus. Ou quando este povo, naquele tempo, buscaria a vontade de Deus e o resultado. Versículo 14 a 16. Mas se não me ouvires, se não me deres ouvidos, e não fizeres todos estes mandamentos, e se rejeitares os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos, para invalidar o meu concerto, então eu também vos farei isto. Eu porei sobre vós terror e tísica e febre ardente. E Deus continua a dizer o que acontece quando nós nos desviamos da sua vontade. Ou neste tempo, neste contexto, naquele povo, com este povo, o que aconteceria se este povo se desviasse da vontade de Deus. Então o poder da vontade de Deus. Nesta passagem nós vimos que Deus diz: se andardes, se guardares, se fizeres, o que é que acontecia? Há um resultado que acontece da obediência de Deus. Vamos ali, ele diz que no versículo 5 que haveria fartura, no versículo 6 que haveria segurança de Deus, não é? No versículo 7 e no versículo 8 que haveria poder sobrenatural de Deus. 5 conseguiriam combater contra 100. Dava que cada homem conseguiria lutar contra 20. Depois aumenta exponencialmente esta capacidade dada por Deus, este poder sobrenatural para a arte da guerra que Deus daria. Deus renovaria as forças, Deus daria até como que uma inspiração para a batalha por causa da obediência a Deus. E então eles conseguiriam até 100 homens lutar contra 10.000. Incrível! Então haveria poder sobrenatural. Também haveria a sua presença. Haveria a fidelidade de Deus. E certamente haveriam todas as bênçãos que Deus assim desejava dar ao seu povo. Mas também ele diz que se não me quiseres dar ouvidos, se não me ouvires, aqui Deus mostra que há possibilidade de escolha. Aqui muita gente entra naquela disputa entre o livre-arbítrio e a soberania de Deus. Eu não vou entrar por aí. Demoraria muito tempo. Mas uma frase que não é minha, que eu já ouvi, alguém disse que Deus não é soberano da maneira que tu achas, Deus é soberano da maneira que Ele quer ser. E Deus escolhe até quando tu podes escolher. E sim, Deus deu-nos a oportunidade de escolha. E as escolhas, elas têm o poder de determinar o que nós vamos receber e viver, ou então não. As escolhas têm o poder de fazer receber, ou têm o poder de não te fazer receber. Quantas promessas de Deus há na palavra de Deus? Conhecemos todas? Conheces todas as promessas de Deus na sua palavra? Quantas conheces? Quantas queres viver? É que há coisas que só acontecerão se Deus tiver o poder de cumprir a sua vontade na nossa vida. Sim, se Ele tiver o poder de cumprir a sua vontade na nossa vida. Deus não tem poder para cumprir a sua vontade na nossa vida. Tem. Mas há um se. Então eu preciso de escolher. Mas para escolher eu preciso de conhecer mais acerca daquilo que é a vontade de Deus. Eu gostava que nós pudéssemos ver a vontade de Deus hoje em três aspectos. Há muito que falar acerca da vontade de Deus. Mas 3 aspectos. O primeiro é a vontade de Deus, ela é revelada na sua palavra.
Como pastor, há uma pergunta que muita gente me tem feito, maioritariamente os jovens, certamente, mas não tem sido só os jovens, até a gente de meia idade e até mais velha me tem feito esta pergunta. Pastor, como é que eu posso saber e conhecer a vontade de Deus? Eu até tenho orado mais que o habitual, mas está difícil saber. E então eu perguntei: quão íntimo achas que és de Deus? E em nenhuma das vezes ninguém me respondeu esta pergunta. Mas eu continuo a responder. Nós temos que conhecer a palavra de Deus. Quão bem é que achas que conheces a palavra de Deus? Pergunto eu novamente. E a ti eu também te pergunto. Quão bem é que achas que conheces a palavra de Deus? Numa escala de 0 a 20. Que escala darias? Que número darias? Se queremos ser mais íntimos de Deus, normalmente nós apontamos para os tempos de oração. Está certo? Mas a oração só ela não chega. Na oração nós podemos falar com Deus, sabendo que Ele nos ouve, sabendo que na oração Ele sara as nossas feridas, Ele traz a paz, Ele traz amor, Ele traz o perdão e a restauração que só Ele pode fazer. E na oração nós sabemos que Ele também traz direção, mas o Senhor só irá trazer revelação da sua vontade na medida em que eu conheço a Deus pela sua palavra. Ou seja, quão melhor eu conhecer a sua palavra, melhor eu oro e melhor eu consigo ouvir a sua voz e a sua vontade. O segundo aspecto é quando é que a vontade do Senhor ela é cumprida. Há uma diferença entre a profunda vontade e desejo de Deus que Ele quer cumprir em todos nós e a vontade que Ele vai poder cumprir. Isto porque uma coisa é a vontade que Deus nos revela e a vontade à qual nós nos submetemos, a dele ou a nossa. A outra é a vontade que ele tem para consigo mesmo. Eu vou dizer uma frase novamente que eu já tenho dito muitas e muitas vezes. Sim, Deus é fiel conosco, mas não esqueçamos que Ele é fiel para consigo mesmo. Sim, Deus é fiel e muito fiel para consigo mesmo e para com o seu nome. Tantas vezes nós vamos encontrar por amor de mim as palavras de Deus. A sua vontade para com Ele mesmo, ela será feita plenamente. E a glória dele certamente ser-lhe-á dada. Mas a sua vontade para conosco e a revelação da sua glória na nossa vida só será feita e manifesta se a nossa vontade se alinhar com a dele. A oração são momentos de nós alinharmos a nossa vida e o nosso coração com o dele. Mas para isso, eu preciso conhecer a sua palavra. Não basta querer a sua vontade. Muitos dizem: Senhor, faz em mim a tua vontade. Mas há que ir buscá-la. Há que conhecê-la e há que ir buscá-la. Há quem possa dizer: mas eu conto com a graça de Deus. A graça de Deus, ela pode nos ir buscar no mais profundo lodo. É verdade. Aonde é que o Senhor nos tem buscado a nós? A tantos de nós. Graças a Deus, que a muitos Ele tem falado desde, como que por dizer, do ventre da mãe de alguns. Por elas já caminharem na vontade de Deus. Sim, há muitos de nós que nascemos nos bancos da igreja. Mas há aqueles também que o Senhor foi buscar em lugares que só Deus sabe como é que nos encontrou. E nós também. A graça de Deus, ela pode nos ir buscar
no mais profundo lodo. E a graça de Deus, ela abençoa, protege e guarda quando nós estamos no lugar da sua vontade. Mas a vontade de Deus, ela nunca te irá levar ao lugar aonde a graça de Deus não te irá proteger. Esta frase não é minha. A vontade de Deus nunca te irá levar ao lugar aonde a graça de Deus não te irá proteger. Aonde a sua vontade não é buscada, a sua vontade, ela não é cumprida. E a sua graça, ela não é manifestada. Quão da graça de Deus tu conheces? Quão da graça de Deus, da sua vontade, tu queres conhecer? O terceiro aspecto, a vontade de Deus é revelar o seu reino. Eu pergunto, quantos querem experimentar, viver e usufruir de tudo aquilo que Deus tem tornado acessível ao seu povo quando nos fez encontrar Jesus? Quantos querem viver na plenitude? Quantos querem viver o máximo possível? Há tantas coisas que nós gostaríamos de viver no máximo possível, no maior da felicidade, no maior da riqueza, no maior de tanta coisa. E de Deus, qual é o máximo que tu buscas? Qual é o máximo que tu podes querer de Deus? Qual é o máximo pelo qual tu anseias da vontade de Deus? Em Jesus tem-nos sido dada a possibilidade de conhecer uma infinita graça, uma enorme graça, uma graça sem medida. E até que medida então queremos viver o que o Senhor nos alcançou? Foi na cruz que Jesus nos abriu a porta para conhecermos a graça e a vontade de Deus. Conhecermos não apenas de ouvir falar dela, mas conhecer vivendo a sua vontade. Quando o Senhor Jesus então ele falou e anunciou e nos ensinou a orar pelo reino, Mateus 6. O Senhor não quis apenas que sonhássemos e perspectivássemos o reino dos céus nos céus apenas. Mas Ele quis despertar o nosso coração para desejar, conhecer e viver o reino de Deus aqui. A oração são momentos em que tu alinhas o teu coração com o de Deus, em que tu alinhas a tua vontade com a dele, em que alinhas os teus desejos com os desejos dele. Por isso é que Jesus, ele nos disse pelo que orar. Já existe um lugar, já existe um reino onde a sua vontade ela é conhecida, ela é buscada e ela é plenamente vivida nos céus. 3 perguntas. E aqui? Há quem deseje? E aqui? Há quem busque por isso? E aqui? Há quem ore por isso? Haverá coisas no reino, haverá coisas do reino, da sua vontade, que Deus só revelará quando nós começarmos a buscar com mais fervor. Há coisas que tu só vais encontrar e Deus só vai poder trazer à tua vida quando tu buscares com mais fervor. Há coisas que Deus só trará à nossa vida quando nós também estivermos mais preparados, mais maduros espiritualmente. Mais direção, mais dons, mais poder. Da mesma forma que há coisas que nós não colocamos nas mãos dos nossos filhos, porque eles são pequenos, porque eles não sabem manuseá-las, porque eles não têm entendimento e maturidade para manuseá-las, assim Deus também faz connosco. E isto não acontece apenas
na relação de pais com filhos pequenos. Também acontece na relação de pais que têm grandes coisas, que têm uma grande herança, ou alguns que têm negócios, e eles têm filhos até maduros. Mas se eles virem que o filho deles não está maduro para cuidar das suas coisas, até ele estar maduro, certamente, o pai não trará às mãos dele, não lhe encarregará a ele das coisas que são herança para ele por falta de maturidade. Então há coisas que Deus só dará e trará à nossa vida se nós formos mais maduros na sua palavra, na nossa intimidade com Ele, mais maduros espiritualmente. O reino de Deus, ele só pode ser vivido e manifesto, e o poder da sua vontade prevalecer sobre o poder da nossa própria vontade. Vou dizer a frase outra vez. O reino de Deus só pode ser vivido e manifesto se o poder da sua vontade prevalecer sobre o poder da nossa própria vontade. O poder da vontade de Deus. Vou terminar. Aonde é que estão os filhos que obedecem à vontade do Pai? Quando o Pai olha para nós, sua igreja, seu povo, seus filhos, aonde estão os filhos que obedecem à vontade do Pai? Não se conhece a vontade de Deus em profundidade se vivermos de forma passiva também. Não podes ficar apenas na expectativa de que venham as coisas todas até ti. Há coisas que só vais conhecer em profundidade se as buscares. Deus certamente revela no início da nossa vida de crente, no início da nossa jornada com Jesus. Há coisas que Ele revela para despertar em nós, como quem aguça o nosso desejo, como quem desperta a nossa vontade. Sim, Deus faz isso, mas há coisas que só vais conhecer em profundidade se tu buscares. E isto não se faz de forma passiva. A vontade de Deus só tem poder nas vidas daqueles que o buscam. A vontade de Deus só tem poder nas vidas daqueles que alinham as suas vontades à dele. A vontade de Deus só tem poder nas vidas daqueles que anseiam descobrir o seu reino e servir no seu reino. Que o poder da vontade de Deus ele possa crescer na tua e na minha vida, para que possamos experimentar coisas que nunca vimos e coisas que nunca vivemos. Deus os abençoe. Amém. Nós possamos viver na vontade do Senhor, nosso Deus. Nós vamos orar a Deus, está bem? Depois no final eu quero fazer alguns anúncios e preciso dos irmãos bem focados e bem atentos, está bem? Pai, queremos-te louvar pela tua salvação preciosa que tu nos tens trazido, pela oportunidade de conhecermos o teu coração, o teu desejo e o teu propósito para as nossas vidas e deixarmos-nos conduzir pelo mesmo, porque sabemos que tu és o nosso bom Deus e que o teu desejo e o teu propósito, Senhor, é maior, é melhor, é superior a tudo aquilo que nós possamos almejar. Neste dia, Senhor, ajuda-nos a guardar a tua palavra também nos nossos corações e o desafio da mesma, esse desafio possa nos conduzir e nos direcionar no teu querer e vontade. Oramos assim, Deus. Quero ainda incluir nesta oração, ó Senhor, aqueles dos nossos irmãos e irmãs que estão passando por momentos de maior dificuldade na sua saúde, em circunstâncias diversas, que a tua bênção, Senhor, e que o teu auxílio e que a tua poderosa mão esteja sobre as suas vidas, operando milagres, trazendo e conduzindo em vitória a cada um
para a glória do Teu nome, Senhor. Agora, Senhor, quando cada clamor, ó Senhor, quando cada assunto é mencionado nos corações e nas mentes daqueles que estão ouvindo e participando deste culto e desta oração, quando cada um destes temas, destes assuntos sobe diante de Ti, Deus abençoa, Deus opera, Senhor, e glorifica-Te. Oramos assim no nome de Jesus e com toda a confiança e com toda a esperança de que Tu és poderoso e de que Tu és fiel e que Tu queres operar para a glória do Teu nome e bênção de cada um. Amém, amém, amém. Meus irmãos, desculpem lá, este dia tinha que chegar. Eu tenho aqui um texto um bocadinho longo para vos ler. Irá ser depois publicado, irá ser repetido ainda na próxima sexta-feira, mas para já prestem atenção, está bem? De hoje a uma semana, se Deus quiser, nós voltaremos a realizar os nossos cultos, presenciais, naturalmente. Em cada congregação terá que haver ajustes adequados à própria congregação, está bem? Nós ainda não temos toda a informação de todas as congregações para vos dar, também seria fastidioso estar a dar aqui, faremos isto pessoalmente aos irmãos das respectivas congregações. Então, aqui eu gostaria apenas de vos dar algumas indicações genéricas, que serão válidas para todos, em todos os lugares, está bem? Isto é válido para Vila Chã, é válido para Braga, é válido para a área toda de Valdoave, é válida para Vila do Conde, para Barcelos. Os irmãos compreendem o que eu vou ler, procurem entender que é válido em todos os lugares. Claro que cada lugar terá a sua aplicação própria, obviamente, não é? E estamos a garantir que assim seja. Então, tirando duas referências que eu faço especificamente, a Vila Chã e a Vila do Conde, tudo o mais, irmãos, é válido para todas as pessoas, está bem? Eu vou ser rápido. Então, dizer-vos que no próximo domingo, se Deus quiser, para já, nos horários habituais, à exceção do culto em Guimarães, que não se está a realizar aos domingos, todos os nossos cultos vão ser retomados. Para já, pensem nos horários habituais, está bem? Então, é obrigatório, ou é solicitado, ou é pedido, ou é necessário, ou tem que ser mesmo assim, se faz favor, alguns dos seguintes procedimentos. A desinfecção das mãos à entrada da casa de oração e a lavagem com água e sabão, de acordo com as regras, ali 20 segundos a esfregar com sabão quando utilizamos a casa de banho, quando vamos lá fora ou algo do género, está bem? Segundo lugar, durante todo o tempo dentro da casa de oração, temos que estar com a máscara colocada, está bem? É obrigatório o uso de máscara, está bom? Ainda não podemos ver os nossos sorrisos, mas se a gente olhar bem para os olhos uns dos outros, até consegue ver que a pessoa está a sorrir, está bem? Então não tenha medo de sorrir na mesma uns para os outros, de saudar com a paz do Senhor, olá, é um prazer rever o irmão. É melhor vermos alguém do nariz para cima do que não nos vermos de todo. Portanto, venham e tragam, por favor, cada um deve trazer a sua máscara, está bem? Não importa se é cirúrgica, se é comunitária, traga a sua máscara e tem que mantê-la durante todo o culto, está bem? Também, terceiro lugar, ao nos cumprimentarmos, não pode haver toque, não pode haver contacto. Então, cumprimentamos-nos à distância, saudamos com a paz do Senhor, mas não há um estender da mão, passou bem, não há beijinhos, não há abraços, nada disso. Há de vir o tempo para aqueles que, como alguns de nós, são mais desejosos de dar abraços e de dar uns passou-bens e uns beijinhos, está bem? Quarto lugar, em todo o tempo, dentro da casa de oração, devemos procurar guardar a distância de 2 metros da próxima pessoa, está bem? Para que isso seja assegurado, as casas de oração, os lugares de culto foram redimensionados. Haverá lugares marcados para não sentar ou, eventualmente, cadeiras que percebemos que são para se sentar, está bem? Então, devemos respeitar isso. Talvez, irmãos, o seu lugar habitual não vai estar disponível para si,
mas vale a pena nós estarmos juntos, apesar de não estarmos sentados naquele lugar que nos habituámos há não sei quantos anos a sentar ali. É tempo de agora darmos prioridade à lotação, ok? E por causa disso, os irmãos vão ter que ser arrumados. Ao chegar, serão orientados para lugares, seja por nós, que vamos procurar também ajudar, seja pelos irmãos porteiros, que vão estar devidamente instruídos para o facto, está bem? Então, venha talvez um bocadinho mais cedo, porque para que as pessoas sejam conduzidas precisamos de tempo, não entra tudo em simultâneo. Iremos sentar as pessoas com as devidas distâncias, a não ser que seja um agregado familiar, naturalmente. Se é um agregado familiar, uma família, já vêm da sua casa juntos, vêm no automóvel juntos, chegam à igreja, também se vão sentar juntos, naturalmente, até porque dessa forma ganhamos alguns lugares. Então, cada um deve vir com essa disposição de ser conduzido a um lugar, tá bom? Em algumas congregações, talvez em Vila do Conde isso venha a acontecer, vamos ter a necessidade de desmultiplicar o culto de domingo. Ou seja, em vez de ter um, poderemos vir a ter que ter 2 cultos. E isso será comunicado atempadamente aos irmãos. Aqui em Vila Chã, vamos ter que utilizar a galeria. Está bem? Então, se você não gosta de sentar na galeria, é mais uma razão para vir cedo, para poder ocupar algum lugar aqui mais à frente. Está bem? Também, voltando aqui a Vila Chã, pelo menos é o nosso hábito, e nas outras congregações onde isso acontece, onde temos o chamado culto de família, onde as nossas crianças participam, as nossas crianças, os nossos filhos devem ficar sentados ao pé dos pais, não em classes, mas sentados no culto ao pé dos seus pais, ou como se diz aqui no norte, porque eu sou do sul e digo ao pé, vocês dizem à beira, não é? Então deve sentar-se à beira dos seus pais ou ao pé dos seus pais, de onde quer que seja a nossa proveniência. O importante é que eles se sentem junto dos pais, está bem? No fim do culto, todos devem de imediato abandonar as instalações da igreja, está bem? Isto é exatamente o contrário daquilo que nós queríamos que acontecesse, que era nós ficarmos, podermos conviver e estar juntos. Mas neste momento tem que ser assim. Quando acaba o culto, toda a gente sai, se faz favor, e depois cada um é livre de fazer o que entender. Mas dentro da casa de oração não podemos ficar. Ficar a conversar, ficar aqui, não. Saímos imediatamente no final, está bem? Também uma outra alteração à nossa maneira habitual de fazer o culto é que as ofertas serão entregues, pelos irmãos, serão entregues à saída. Portanto, à passagem, à saída, estará ali a caixa, o gasofilácio, e é lá que os irmãos depositam a vossa oferta, para não andar a caixa a circular de mão em mão. Depois, já vou no 7, isto vai rápido, as pessoas de risco ainda não devem vir ao culto. E pessoas de risco são pessoas com sintomas como febre, tosse, etc. Ou doentes oncológicos, pessoas com problemas descontrolados, sejam eles cardiovasculares, diabetes ou qualquer outra doença que tenha impacto no sistema de defesa do organismo. Está bem? Então, o melhor é recomendável, não é ainda o tempo de vir. Não vai ficar sem culto, porque nós vamos continuar a transmitir todos os nossos cultos, ou pelo menos o de sexta e o de domingo, online, por esta via que agora estamos a transmitir. Está bem? Ok. Todas estas diretrizes, estas e uma ou outra que porventura esteja em falta, podem ser alteradas. Nós não sabemos como vai evoluir, para já há bons indícios, mas estamos atentos. Isto não é propriamente os 10 mandamentos, não é? Não é a lei do Senhor, ainda é só as suposições dos homens, então nós estamos a procurar fazer as coisas o melhor possível, de forma também a deixar um bom testemunho e a não colocar em risco ninguém, está bem? Para terminar, e agora aqui é só uma recomendação minha, qualquer pergunta, qualquer questão, qualquer dúvida, qualquer coisa que não entendemos, os irmãos devem colocar a nós, está bem? Olha, o irmão falou muitas coisas, mas o meu caso não se adequa a nenhum desses. Então pergunte, então fale, está bem? Telefone, questione, para nós nos ajudarmos convenientemente uns aos outros, está bem? O improviso é sempre inimigo da organização. Então vamos fazer as coisas com critério e com rigor. E ainda para acabar, sim, esta sim é uma recomendação,
tudo isto requer grande elasticidade e uma capacidade de adaptação de todos nós. Eu creio, irmãos, que está ao nosso alcance. Não é assim tão impossível, não é assim tão difícil, assim haja vontade, assim haja o nosso desejo, e eu acredito que nós podemos fazê-lo. E também digo, pela alegria de nos voltarmos a encontrar, pelo gozo de nos voltarmos a ver, eu parece-me que vale a pena. Vale a pena não me poder sentar no meu lugar, vale a pena ficar a 2 metros do próximo irmão, vale a pena assistir ao culto com a máscara colocada, tudo isso vale a pena, porque há bens maiores e há valores maiores que nós recuperamos e que nós alcançamos em estarmos juntos. Então, vamos fazer a nossa parte, vamos estar disponíveis, está bem? Estas instruções, por assim dizer, vão ser repetidas, vão ser publicadas no site da igreja, uma ou outra talvez ainda precisa de um acréscimo ou outro. Algumas das congregações vão ter instruções específicas para aquela congregação que nós informaremos os respectivos irmãos. Então, os irmãos, por favor, façam também a vossa parte para estar atentos, está bem? Divulguem também a alguns irmãos que sabem que não têm acesso às redes sociais e aos vídeos, que os cultos serão retomados no próximo domingo, dia 31 de maio, dentro destes parâmetros que estivemos aqui a mencionar. Está bem? Então, contamos também com a vossa cooperação, com a vossa colaboração, o vosso envolvimento para a um determinado ritmo, não importa agora se é mais acelerado ou mais lento, voltarmos a rever, voltar a estar juntos, voltar a trabalhar juntos e que o Senhor venha a ser glorificado quando o povo de Deus se reúne para o exaltar e o colocar no seu devido lugar. E o lugar do Senhor é o primeiro lugar em todo o tempo. Está bom? Deus ricamente vos possa abençoar, é o nosso desejo. Tenhamos todos uma boa semana, protegidos, guardados, conduzidos na vontade de Deus. Irmãos, continuemos a orar uns pelos outros. Sabemos de necessidades que há ao nosso redor, gente também que precisa do nosso apoio, do nosso amor, do nosso carinho. E todos nós vamos, olha, se ainda não tem uma máscara, tem uma semana inteira para ir comprar, está bem? Se ainda não tinha pensado que se calhar vinha à igreja e não se sentava no mesmo lugar, tem uma semana inteira para ganhar essa ideia, para se habituar à ideia, está bem? Se estava habituada a não se sentar ao lado da sua esposa, dos seus filhos, olha, vá treinando, porque efetivamente em termos de família vamos estar sentados juntos, lado a lado, com a nossa família direta, todas estas coisas, está bem? Então vamos nos programando, vamos dando ao nosso cérebro e à nossa mente estas ideias para que quando chegarmos tudo corra sem espinhas, está bem? O melhor possível, porque não queremos que ninguém fique zangado, fique triste, aborrecido com ninguém, está bem? Queremos fazer tudo para honra e glória do nome de Deus e a bênção também de cada um de nós. Está bem? Deus ricamente vos possa abençoar, dizia eu há pouco e retomo. Tenham uma boa semana. A paz do Senhor para todos.